Por que os astronautas não saltavam bem mais alto na Lua do que você ou eu aqui na Terra? Se você pesasse 1/6 do seu peso atual, qual seria o tamanho do pulo que você conseguiria fazer? Um pulo bem grande, certo? Qual é o seu peso? Uns 70 quilos? Então você pesaria 12 quilos na Lua. OBS. Sim, eu sei, a massa não muda. O que muda é o peso. Mas, para fins didáticos, considere que uma pessoa que pesa 70 quilos aqui na Terra teria a sensação de ter apenas 12 quilos na Lua. Ela se sentiria muito mais leve. Se considerarmos um astronauta que pesa 70 quilos, somado os 80 quilos da roupa e da mochila, o peso total seria de 150 quilos. Na Lua, com 1/6 da gravidade, uma pessoa de 70 quilos vestindo uma roupa de 80 quilos pesaria somente 25 quilos. Os músculos das minhas pernas estão acostumados a suportar meus cerca de 80 quilos aqui na Terra. Certamente, se eu pesasse 26 quilos na Lua, eu conseguiria fazer um pulo muito grande. O seu peso na Lua é aproximadamente 6 vezes menor do que seu peso na Terra. Em tese, você poderia fazer coisas incríveis na Lua. Por exemplo, você seria capaz de fazer um pulo 6 vezes maior na Lua do que na Terra. Aqui na Terra, eu consigo pular 30 centímetros de altura. Na Lua, meu pulo deveria ser de pelo menos 1,5 metro. De fato, na Lua, os astronautas deveriam, sem dificuldades, fazer pulos de pelo menos 90 centímetros de altura. Mas nos vídeos da NASA não é isso que acontece. Você notará que os pulos dos astronautas são extremamente pequenos para um ambiente com uma gravidade 6 vezes menor do que a da Terra. E tem uma explicação para isso. Eles não estavam na Lua. Veja esse vídeo da Apollo 16. Pelas minhas contas, esse astronauta não conseguiu fazer um pulo nem de 40 centímetros de altura. Completamente fake. Se ele estivesse realmente numa gravidade 6 vezes menor do que a da Terra, ele conseguiria facilmente fazer um pulo de pelo menos 90 centímetros. Um pulo dessa altura, não dessa. Lembre-se, esses astronautas estão supostamente em um lugar com uma gravidade 6 vezes menor do que a da Terra, mas suas caminhadas na Lua não parecem ser 6 vezes mais leves do que aqui na Terra. Again, I'll say it with that salute. I'm proud to be an American. I'll tell you, what a program and what a place. Numa gravidade de 1,6 metros por segundo ao quadrado, esse é o tipo de pulo que deveria acontecer. Mas não aconteceu. Por quê? Porque é uma farsa. É realmente surpreendente que o maior pulo que o astronauta conseguiu fazer foi de meros 40 centímetros. There we go. Esse é um treinamento de simulação da gravidade lunar realizado pela NASA aqui na Terra antes da Apollo 11. Preste atenção na altura do pulo que o indivíduo consegue realizar. Fantástico, não? Pois bem, deveria ser exatamente assim, um pulo num local com uma gravidade 6 vezes menor do que a da Terra. Mas nos vídeos da NASA, vemos algo completamente diferente. É muito fácil perceber que o pulo da Apollo 16 não corresponde a um ambiente com uma gravidade 6 vezes menor do que a da Terra. Aqui está mais uma simulação que a NASA fez da gravidade da Lua. Pulos de mais de 1,5 metro. Legal! Compare agora com o que vemos nas missões Apollo.
Quando vemos como uma pessoa pode pular quando submetida a uma força 6 vezes menor do que a força gravitacional aqui na Terra, é imediato chegarmos à conclusão que a gravidade dos vídeos das Apolos não corresponde a uma suposta gravidade lunar. A gravidade dos vídeos da Lua da NASA é uma ilusão feita no estúdio de filmagem. Ok, se isso não foi suficiente, vamos agora analisar o teste feito pelos caçadores de mitos, os Mythbusters. Eles usaram cabos e depois câmera lenta para tentar simular a gravidade da Lua. E no fim, eles concluíram que não era possível simular a gravidade da Lua com cabos ou com câmera lenta. If you take a close look at the slow motion skip, Adam's efforts to get the correct height and distance means his helmet is jerking around in a distinctly Earth-like fashion. But it's equally clear the gravity rig doesn't quite work either. Adam's weight might be technically correct, but he lacks that smooth low gravity look. É errado, e um erro muito simples. Para simular a gravidade da Lua, você precisa fazer duas coisas: cabos e câmera lenta juntos, não separados. A análise correta não é com cabos ou câmera lenta, mas os dois juntos, isto é, cabo e câmera lenta. Quando adicionamos câmera lenta ao vídeo dos Mythbusters, em que eles simulam a gravidade lunar com cabos, note como o pulo fica extremamente parecido com o pulo da Apollo 16. Checkmate. O movimento dos astronautas nos vídeos da NASA são muito parecidos com o movimento de pessoas na gravidade da Terra filmadas com câmera lenta. Para demonstrar o uso da câmera lenta, vou utilizar 5 vídeos das Apolos, o vídeo original e a versão acelerada desse vídeo. Esse é um vídeo da Apollo 11. Agora, vamos ver esse vídeo com uma velocidade 3 vezes maior. Eu aumentei a velocidade do vídeo em 3 vezes, portanto, ele terá uma duração 3 vezes menor do que o vídeo original. Obviamente, não podemos comparar os dois vídeos frame por frame, mas serve para observar que no vídeo acelerado, os movimentos ficam parecidos com os movimentos aqui na Terra. É assim que funciona. Em sequências onde a gravidade é 6 vezes menor do que a da Terra, os movimentos devem ser desacelerados para dar aparência de gravidade reduzida. O indivíduo aqui na Terra anda normal e o filme é desacelerado para simular a gravidade da Lua, dando a aparência de que os astronautas estão se movendo em gravidade reduzida. Além do fato de que seus saltos não são muito mais altos do que seriam aqui na Terra. Se o vídeo for acelerado, os movimentos dos astronautas ocorrem em velocidade normal aqui na Terra. Porém, os movimentos verticais ainda parecem um pouco lentos, como se eles estivessem numa gravidade baixa. Isso porque, além da câmera lenta, a NASA também utilizou cabos. Isso engana o espectador a acreditar que o astronauta está realmente explorando a Lua, porque, quando algo cai, ele cai um pouco mais devagar do que o que veríamos aqui na Terra. Lembra da pena e do martelo? Nós conseguimos reproduzir esse mesmo efeito aqui na Terra apenas com câmera lenta. E não poderia esquecer da poeira. Nos vídeos da NASA, nota-se que a poeira da superfície está sendo espalhada numa distância maior do que deveria, dada a velocidade aparente dos movimentos dos astronautas. Nesse vídeo, por exemplo, alguém realmente esperaria que o solo lunar fosse chutado a uma distância horizontal 3 vezes maior que a altura do astronauta, dada a lentidão com que ele parece estar caminhando? É muito inconsistente. E que tal esse vídeo? Os movimentos do astronauta são lentos e leves, porém, a poeira está se espalhando como se a bota do astronauta estivesse batendo no solo com muito mais força e rapidez. Como você pisa em uma pegada de bota sem distorcer a marca dela? Quando foi a última vez que você calçou uma bota
e pisou num solo de grão fino sem destruir sua pegada no processo. Aparentemente, os astronautas fizeram exatamente isso, pegadas perfeitas, o que seria esperado num estúdio de filmagem. Nessa foto da Apollo 17, um astronauta está de pé, diretamente em cima de uma marca de bota feita anteriormente. Essa não é uma pegada desse momento da foto, é uma pegada anterior. Vamos ampliar e examinar essa área específica da foto com cuidado. Observe que a borda da bota do astronauta corta as marcas paralelas da bota sem esmagá-las ou distorcê-las, nem um pouquinho. Observe também que essas marcas tocam a borda da bota em uma linha perfeitamente reta. E além disso, a bota do astronauta é claramente visível na sua maior parte, isto é, a bota sequer afundou o solo. Bem, tudo isso é no mínimo curioso, para não dizer que é um fake. Ao contrário das aparências, isso sequer pode ser uma pegada num solo fofo, mas num solo duro, feito com o relevo da pegada. Nessa foto da Apollo 11, a mesma coisa aconteceu. As marcas paralelas interseccionam perfeitamente a borda reta da bota. Nenhuma distorção da pegada que foi feita anteriormente é visível. Além disso, alguém se pergunta como o astronauta conseguiu tirar essa foto em particular quando a câmera estava rigidamente presa ao peito dele na Apollo 11, o que garante que seu peso total de 25 quilos na Lua foi suficiente para causar essa marca tão bem definida no solo lunar. O que você acha? É mais fácil fazer uma pegada perfeita na Terra ou na Lua? Óbvio que na Terra. As coisas seriam mais pesadas aqui. Lembre-se, mesmo aqui na Terra com uma gravidade maior, a pegada nem sempre fica bem definida. Mas na Lua, com 1/6 da gravidade, sem problemas. Sei, por que tantas fotos da superfície lunar exibem um primeiro plano rico em detalhes, que repentinamente se torna um fundo inexpressivo? Em muitas fotografias da superfície da Lua, o primeiro plano contém uma grande quantidade de detalhes. Porém, o plano de fundo é inexpressivo. A transição entre o primeiro plano e o plano de fundo é abrupta e sugere que um fundo falso foi utilizado para fazer as fotos. Essa foto da Apollo 16 é um bom exemplo disso. Ela mostra uma transição abrupta entre o primeiro plano rico em detalhes e um plano de fundo sem expressão, como se fosse só um borrão. Note como não há mais detalhes no chão a partir dessa linha. Na distância do plano de fundo, não há nenhum detalhe, nem mesmo uma sombra de rocha ou cratera pode ser identificada. Era exatamente isso que seria esperado se o plano de fundo não fosse real, mas uma montagem feita em estúdio. A impressão que você tem ao ver essa foto é que você está olhando para a beira de um precipício. De fato, é assim que os apolonáticos da NASA interpretam essa foto e outras fotos similares. Mas essa interpretação não explica a contradição vista por nossos olhos. Nessa foto da Apollo 14 vemos vários detalhes de rochas no primeiro plano, incluindo uma grande rocha, mas no plano de fundo não é possível identificar nenhuma rocha, nem pequena, nem mesmo grande. É como se toda aquela região não tivesse nenhuma rocha protuberante, além da rocha do primeiro plano. Sério, nessa outra foto da Apollo 16, vemos um astronauta de pé numa encosta ao lado do rover. No primeiro plano existem vários detalhes no chão para serem vistos, mas no fundo, absolutamente nenhum detalhe. A linha de transição entre detalhes e nenhum detalhe está logo abaixo da antena montada na frente do Jeep. Do outro lado dessa linha, você não vê nada além de crateras de aparência embaçada, porque vemos inúmeros detalhes de um lado da linha de transição, mas nenhum detalhe do outro lado, porque é um fake. Nessa foto da Apollo 17, a linha de transição está logo acima do Jeep e do astronauta. A mesma coisa das fotos anteriores acontece aqui. O primeiro plano cheio de detalhes e o plano de fundo
nada. Alguns apolunáticos afirmam que esse fundo sem detalhes é porque o fundo está fora de foco. Sei não. Isso até poderia ser verdade se não existissem sombras na Lua. Não importa se está fora de foco ou não para as sombras. Mesmo com um plano de fundo desfocado, sombras deveriam ser visíveis. Mas, como vimos anteriormente, nenhuma dessas fotos apresentavam sombras no plano de fundo. Mas nem mesmo rochas ou sombras vemos nessas fotos. Outro ponto, o meu argumento fala da transição abrupta entre os planos, semelhante ao que acontece numa projeção frontal, encontrada nos filmes. E o que falar das estrelas? Por que os astronautas não tiraram fotos das estrelas enquanto estavam na órbita e na superfície da Lua? Não há estrelas ou planetas para serem vistos em fotos ou vídeos da NASA, tirados na superfície lunar. A NASA nos informa que as estrelas simplesmente não poderiam ser captadas no filme sem superexposição de outras partes da foto, quando tiradas da superfície lunar iluminada pelo Sol. Em outras palavras, a NASA diz que se você quisesse tirar fotos de estrelas na Lua, enquadrando o astronauta e a superfície da Lua, a foto ficaria mais ou menos assim. É verdade que essa é uma explicação plausível da NASA. No entanto, isso não explica por que nenhum astronauta em 6 missões não pensou em tirar uma foto das estrelas sem nada na foto, além do céu negro. Não estou pedindo uma foto da Terra com estrelas, mas sim só das estrelas, sem a Terra, sem a Lua, sem astronautas e sem um módulo lunar na foto. Em mais de 6 missões até a Lua, eles poderiam ter feito isso. A superfície da Lua sem atmosfera teria apresentado a exibição mais deslumbrante de estrelas e planetas já vista pelo homem. Por que não tirar alguma foto disso na viagem de ida ou de volta dentro do módulo de comando? Algum astronauta poderia ter pensado: ei, vamos tirar algumas fotos dessas centenas de milhares de estrelas. Essa é uma imagem da Terra capturada na órbita lunar durante a Apollo 11. Já essa imagem é de uma foto da Terra da Apollo 17, tirada dentro do módulo de comando. Segundo a NASA, nenhuma estrela deve ou poderia ser vista nessas duas fotografias. Essas duas fotos não deveriam mostrar nenhuma estrela? Nadinha? Nem uma estrelazinha sequer? Vamos aceitar que sim, mesmo se alguém pudesse argumentar contra a existência de estrelas nessas duas fotos, devemos acreditar que, ao sair da órbita da Terra, os 3 astronautas da Apollo 11 olharam pela janela e foram recebidos com um céu repleto de estrelas brilhantes, jamais vistas dessa forma, mas não ocorreu na cabeça de nenhum deles tirar apenas uma foto delas. Os caras jogaram golfe na Lua, santa paciência, tiraram mais de 5.000 fotos em todas as missões, mas em nenhum momento passou pela cabeça deles tirar uma única foto de estrelas. É claro que não passou, pois isso tudo é uma farsa. Caso eles tirassem a foto de alguma estrela vista do espaço, seria muito mais fácil para qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento de posição de estrelas desmascarar a farsa. Como é que o escape do motor de descida do módulo lunar parece nunca ter sido aquecido acima da temperatura ambiente? Em relação ao pouso do módulo lunar, observe pelas fotos que o escape do motor de descida do módulo parece intocado, como se nunca tivesse ido além da temperatura ambiente, novinho em folha. Mas aqui ele supostamente já foi usado para pousar na Lua. Nenhuma descoloração. Devemos acreditar que um motor capaz de criar até 10.000 libras de empuxo na descida não produziu nenhuma mancha ou descoloração no escape? David Baker, um autor de tecnologia espacial, empregado da NASA, diz: o motor do estágio de descida irradiava 1030 graus Celsius de temperatura no compartimento do motor. Nossa, 1030 graus Celsius apenas no compartimento do motor sozinho. Já em relação ao escape do motor de descida, Baker diz:
Ele foi projetado para aceitar uma temperatura de escapamento de 1482 graus Celsius. Ok, mas isso significa que ele foi projetado para ficar impecável depois do motor ligado? Não, não mesmo. Os astronautas não poderiam ter resistido à intensa radiação de calor na superfície da Lua. Ah, mas a Lua está no vácuo. Bem, isso pouco importa. O contato térmico da superfície lunar com os pés do módulo e a bota dos astronautas era um contato direto. Se a superfície da Lua estivesse a 100 graus Celsius, a bota estaria em contato com uma superfície de 100 graus Celsius. Não existe vácuo entre a bota e a superfície, muito menos entre os pés do módulo e a superfície. O calor seria transferido principalmente por condução. Assim como quando você anda descalço na areia quente, o calor emitido pela luz do Sol na superfície da Lua é muito maior do que o que experimentamos aqui na Terra. A temperatura na superfície da Lua iluminada pelo Sol é de pelo menos 120 graus Celsius, o que está bem acima do ponto de ebulição da água. Você realmente acredita que essa foto, coberta por algum tipo de plástico, ficaria sem qualquer dano numa superfície de mais de 100 graus Celsius? Como todos sabem, a temperatura é uma função da energia cinética da matéria. No vácuo do espaço não há matéria, e, portanto, o próprio espaço não tem uma temperatura inerente. Um corpo no espaço é frio apenas porque emite radiação mais rapidamente do que absorve, não porque o espaço ao redor é inerentemente frio. A roupa do astronauta só poderia estar fria se irradiasse calor mais rápido do que absorvesse. Mas como isso poderia acontecer quando a superfície da Lua, sob a luz solar direta, está em contato com a bota do astronauta? Que isolante térmico fantástico tinha naquela bota! Você já deve ter pisado numa areia quente na praia em um dia de verão. Multiplique isso por umas 4 vezes e terá a superfície da Lua. O astronauta é bombardeado por radiação infravermelha direta vinda do Sol. Somado a isso, ele é bombardeado também pela condução térmica vinda da superfície da Lua. E para onde vai todo esse calor acumulado na roupa do astronauta? Ah, sei lá, para algum buraco negro. Quem esses caras acham que enganam? A NASA afirma que as roupas das Apolos usaram uma tecnologia de resfriamento evaporativo para resfriar os astronautas na superfície da Lua. Em tese, essa seria uma das funções da mochila do astronauta, compensar o calor absorvido com refrigeração. Imagine ficar de pé numa superfície de pelo menos 120 graus Celsius. Como aquela mochilazinha foi capaz dessa façanha incrível? De fato, como poderia qualquer tipo de unidade de resfriamento alimentado a baterias funcionar sob condições extremas e ainda ser pequeno o suficiente para caber na mochila de um astronauta? Essa é uma boa pergunta. Observe nessa foto que tem uma rocha em primeiro plano com a letra C. Me parece uma marcação de palco comum numa sessão de fotos ou num set de filmagem. Na verdade, me parece mais uma dica deixada por algum técnico desiludido da NASA. Algum denunciante. Outra curiosidade é que a letra C mais a palavra rocha em inglês, rock, formam a palavra crock, isto é, pote. Se minha ideia estiver correta, algum denunciante da NASA divulgou para todo mundo que as rochas da Lua eram, na verdade, um pote. Com a polêmica, sabe o que a NASA disse? Que, na verdade, essa letra C foi um fio de cabelo que ficou preso no negativo do filme. KKKK. Alguém aqui é capaz de levar a NASA a sério? Na verdade, a NASA divulgou recentemente uma versão atual dessa foto. E adivinha? Nela não tem a letra C. Os contribuintes devem estar bem decepcionados com essa agência espacial. Ela é capaz de mandar homens à Lua,
mas não consegue proteger o negativo dos seus filmes de fios de cabelo. Essa foto foi tirada na Apollo 16 como parte de uma sequência panorâmica. Observe ela com atenção. Você verá que, embora existam trilhas atrás do Jeep, nenhuma delas se alinha com as rodas traseiras do Jeep. Se as trilhas não levam as rodas do Jeep, como o Jeep foi parar nesse local? A NASA alega que os astronautas, na verdade, levantaram o Jeep. Sim, isso mesmo que você acabou de ouvir. A NASA diz que os astronautas levantaram o Jeep para fora dessas trilhas curvadas. Cara, quem acreditaria nisso? Um apolonático, talvez? Mas não para por aí. Se o Jeep de fato estava estacionado nesse local, nós devemos encontrar trilhas das rodas dianteiras nas fotos anteriores. Mas, para nossa surpresa, essa foto anterior não mostra essas trilhas das rodas dianteiras e não apresenta nenhuma evidência de que o Jeep já tivesse sido estacionado nesse local. Uma boa evidência que o Jeep já tivesse sido estacionado nesse local seriam as pegadas deixadas pelos astronautas quando eles saíram do Jeep, mas essas pegadas não existem. Como isso pode ter acontecido se os astronautas realmente tivessem levantado o Jeep? Essa é uma foto da Apollo 17. No momento em que esta foto foi tirada, o Jeep estava a 9 quilômetros do módulo lunar. Portanto, o Jeep não foi carregado, mas sim dirigido até essa posição. Como você pode ver, não há trilha que leve até a roda traseira do Jeep. Ah, Douglas, mas isso foi pela falta de poeira. Nananina, não. Existe muita poeira ao redor do Jeep. O terreno é tão fofo que tem até uma pegada de astronauta ao lado do Jeep. A ausência de trilha do Jeep aqui não é devido à falta de poeira. Sim, essa é mais uma evidência da farsa. Nessa outra foto da Apollo 17, deveríamos ver trilhas do Jeep indo para a esquerda ou para a direita na distância. Mas onde elas estão? Observe que as pegadas são facilmente vistas no segundo plano. Por outro lado, não vemos nenhuma trilha. O Jeep simplesmente viajou em uma linha perfeitamente reta desde a montanha no fundo até essa posição? Não. É só mais um fake. A mesma coisa acontece nessa outra foto da Apollo 17. A única trilha que é discernível nessa foto está no primeiro plano, a cerca de 3 metros do próprio veículo. Como você pode ver, a atividade por trás do Jeep, inclusive em primeiro plano, era extremamente pequena, a julgar pelas poucas pegadas visíveis, e portanto a poeira levantada não pode explicar a falta de trilhas nessa foto. Porém, a NASA dirá exatamente isso, que a poeira levantou de tal modo que cobriu as trilhas. Uou, nossa, você acredita na NASA? Observe que a trilha esquerda nem é visível no primeiro plano, apesar de não haver pegadas em qualquer lugar perto de onde essa trilha deveria existir. Essa é uma outra foto em que esse mesmo erro acontece. Não há sequer uma trilha visível a apenas 1 metro de distância de cada roda, o que é no mínimo estranho. Essa é uma foto da Apollo 15. Vamos dar um zoom na roda traseira do Jeep. Observe que a única trilha visível não está apontando para a base da roda. Bem, se essa trilha foi originada por essa roda, então ela deveria apontar para a roda. Mas, ao invés disso, a trilha está ao lado da roda traseira. Alguém poderia dizer, mas essa trilha é a trilha da roda dianteira. Ok, mas ainda fica a pergunta, onde está a trilha que pertence à roda traseira? Dando um zoom na roda traseira nessa foto, você verá que não há nenhuma trilha deixada por essa roda. Isso não poderia ter sido causado pela poeira, como a NASA alega, já que muita pouca atividade ocorreu nessa área. Podemos notar isso pelo pequeno número de pegadas, portanto a poeira não foi espalhada. As trilhas das rodas traseiras do Jeep simplesmente não existem. Nessa foto também da Apollo 15, não há trilha deixada pelas rodas do Jeep. Ok,
Essa foto não é necessariamente um exemplo de falta de trilhas, mas sim de uma coisa ainda mais bizarra. Vou te fazer uma pergunta. A roda traseira desse Jeep está tocando no chão? Decida por si mesmo. Lembre-se, o Jeep está parado. O que eu diria? Esses Jeeps foram colocados nessas posições por algum tipo de grua. Isso explica bem a falta de trilhas e explica bem o porquê o Jeep não está tocando o chão nessa foto. Existem muitas outras fotos das Apolos com a ausência de trilhas nos Jeeps. Vamos ver mais algumas. Houston, nós temos um problema, um grande problema. O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, na sua autobiografia, escreve: apenas um mês antes, os astronautas da Apollo 11, Buzz Aldrin e Neil Armstrong, haviam deixado seu colega Michael Collins a bordo da espaçonave Columbia e andado na Lua. O velho carpinteiro perguntou-me se eu realmente acreditava que isso aconteceu. Eu disse que sim, eu vi na televisão. Ele discordou. Ele disse que não acreditou por um minuto que os caras da televisão podiam fazer as coisas parecerem reais. Naquela época, eu achava que ele era louco. Durante meus 8 anos em Washington, vi algumas coisas na televisão que me fizeram pensar se ele não estava à frente de seu tempo. Nossa! Ninguém melhor que um presidente dos Estados Unidos para sutilmente insinuar que não pisamos na Lua. Para um apolonático, nada disso importa. Se o Buzz Aldrin aparecesse amanhã e dissesse que foi uma farsa, o apolonático diria que o Buzz Aldrin perdeu a memória ou que ficou gagá. Absolutamente nada pode colocar em dúvida a ida do homem à Lua para um apolonático. Enquanto existir a NASA, existirá apolonáticos. E enquanto existir apolonáticos, existirá a NASA. Vocês entendem? A NASA não é só uma agência espacial, ela é a porta para a religião do espaço, uma religião New Age, que se fundamenta no espaço, vidas em outros planetas, civilizações mais avançadas do que nós, chuva de diamantes e protetor solar. O lugar onde todo mundo é rico e ninguém é bronzeado. Você realmente acredita nisso? Não, mas eu conheço alguém que acredita. You're a cute one. Do you like squeaky toys?